No Saber Direito desta semana, vamos aprender sobre direito previdenciário. As aulas abordam a previdência do servidor público, a reforma de 98, previdência complementar e a atualização do tema agora em 2019. As aulas são com o professor Rudi Cássio. Bem-vindos ao Saber Direito. Estamos na segunda aula. Meu nome é Rudi Cássio, sou advogado, especialista em Direito do Servidor Público e aqui falo sobre o regime próprio de previdência social do servidor público e de forma mais abrangente sobre previdência do servidor. Em relação ao tema de hoje, eu iniciarei finalizando dois pontos importantes que ainda dizem respeito a institutos do regime próprio que permeiam as reformas da Previdência desde 1988 e avançarei para a emenda constitucional número 20, de 16 de dezembro de 1988, que foi a primeira mudança significativa no artigo 40. Para se ter uma ideia, quando o artigo 40 da Constituição de 88 surgiu, na sua cabeça ou no seu caput, dizia apenas que o servidor será aposentado. E depois vinha a descrição de como isso se daria. Hoje nós temos, basicamente, várias linhas descrevendo o caput do artigo 40, que foi alterado e acrescido ao longo das reformas constitucionais. E tivemos uma mudança que integrou, e até hoje o servidor pode usar esta modalidade ou este instituto previdenciário, que é o Instituto do Abono de Permanência. O abono de permanência, logo em seguida, verão que já foi chamado de isenção de contribuição previdenciária. E por razões técnicas, desde 2003, passou a ser denominado abono de permanência. Então, dentro das regras gerais e para qualquer grupo de servidor, independente de quando entrou, aquele servidor que deseja continuar trabalhando até a aposentadoria compulsória aos 75, embora tenha adquirido o direito à aposentadoria antes, todo momento que ele passar a trabalhar além daquele período em que ele já poderia estar aposentado, ele recebe o abono de permanência. O que é esse abono de permanência? Hoje a contribuição do servidor público é de 11%, obedece a alíquota de 11% sobre o que ele recebe, sobre a remuneração contributiva. Excluídos, na forma da Lei 10887 de 2004, que regulamenta esta base de cálculo, excluídos apenas as parcelas indenizatórias, as gratificações que não se incorporam aos proventos e os adicionais em razão da natureza, do risco, da insalubridade do trabalho. Então, basicamente, as parcelas remuneratórias que não se incorporam às aposentadorias e pensões e os valores decorrentes de função comissionada e de adicionais em função do local de trabalho e, especificamente, as parcelas indenizatórias. Quando falo parcelas indenizatórias, me refiro aos auxílios em geral, auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio transporte, normalmente tem esse nome. Os auxílios são parcelas indenizatórias. Então, essas parcelas, por não receberem os aposentados, elas não incidem, estão excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária. Salvo em relação a algumas, se o servidor optar pela incidência, como no caso da gratificação de uma função de chefia, direção ou assessoramento. Ele pode optar pela incidência porque, como os novos servidores estão vinculados à média remuneratória, a incidência da contribuição sobre essa parcela pode elevar a média e tornar mais vantajoso o benefício no futuro. Então, é apenas por essa razão, essa é a lógica de poder escolher parcelas que não incorporam os proventos para integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. Mas, como regra, essas parcelas que não se incorporam estão fora junto com as parcelas indenizatórias. O abono de permanência, portanto, envolve o que o servidor ficou, esse período que ele ficar até a aposentadoria compulsória, ele é beneficiado pelo abono de permanência porque ele continua trabalhando, podendo se aposentar. Então, em vez de sair do serviço público, é um bom negócio para o Estado, em sentido lato, porque tem um servidor experiente que continua trabalhando e para o servidor um acréscimo de 11% em sua renda em função de não se aposentar e continuar trabalhando até o momento posterior que ele resolva. Ele não é obrigado a ficar até a compulsória aos 75. Vamos citar um exemplo. Um servidor público, homem, aos 60 anos de idade, como eu disse antes, atinge as regras gerais que mencionei na aula anterior,
para a aposentadoria voluntária. Vamos aqui tratar de novo desses requisitos para não ficarem perdidos. E todas as aulas eu vou resgatar algumas impressões, alguns esclarecimentos que são importantes para fixarmos o direito envolvido. Então, homem, 60 anos de idade, 35 anos de contribuição, 10 anos no serviço público, 5 no cargo. Fechou os requisitos para a aposentadoria. Se fosse mulher, 30 anos de contribuição, 55 anos de idade, 10 anos no serviço público, 5 anos no cargo. Fecha esses requisitos e pode se aposentar, mas resolve não se aposentar, continuar trabalhando. E vê nesta possibilidade o aumento automático de 11% em sua renda, porque para este momento, a partir do momento que ele poderia se aposentar, no dia imediatamente seguinte, e ele não se aposenta, ele tem direito a este abono de permanência. No contra-cheque do servidor, aparece como, entre as várias rubricas remuneratórias, e os descontos, aparece um desconto que é previdência do servidor público. Esse valor corresponde a 11% que ele recebe. Então, se ele recebe R$10.000, esse desconto será de R$1.100. Como abono de permanência, e ele continua trabalhando, ele não precisa mais contribuir, porque já atingiu os requisitos. Então, esse abono de permanência é esse valor de R$1.100 que volta numa rubrica de crédito remuneratório com essa expressão, abono de permanência. E ele receberá este abono de permanência enquanto trabalhar depois do momento da aposentadoria. Evidentemente que após a compulsória, isso não poderá mais ser feito, porque nenhum servidor pode trabalhar após os 75 anos de idade. Mas até lá ele pode escolher um período adicional de trabalho e receberá automaticamente esse abono de permanência. Então, o abono de permanência, que hoje está previsto na Constituição, já teve antes um nome de isenção de contribuição previdenciária. E quando eu tratar da Emenda Constitucional 20 de 98, que ocupará boa parte desta aula, entrarei nesta expressão isenção. Mas antes quero resgatar, para não deixar um item importante sem discussão com quem está nos assistindo, nós temos também no serviço público uma modalidade, e muitos devem ter ouvido falar disso, principalmente quem trabalha em situações de risco, de insalubridade, ou é pessoa com deficiência, num benefício que é o da aposentadoria especial, uma modalidade que é a quarta modalidade das aposentadorias existentes. Eu falei sobre 3 na aula passada, que ocupam um grande número de pessoas, especialmente a voluntária, mas falei sobre a primeira, que está na ordem prevista na Constituição, que é por invalidez, falei na segunda, que é a compulsória, que são modalidades involuntárias de aposentadoria, e falei na aposentadoria voluntária com proventos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição, no caso da idade. Eu vou me deter agora numa segunda modalidade voluntária, que é proventos proporcionais na hipótese de idade, e vou me deter na especial. Para sistematizar isso, eu vou falar primeiro sobre a aposentadoria voluntária com proventos proporcionais ou aposentadoria por idade. Em relação à aposentadoria por idade, poucos servidores percebem que existe uma modalidade de aposentadoria que eles podem exercer, no caso do homem a partir dos 65 anos de idade e da mulher a partir dos 60 anos de idade. Nessa hipótese, a partir dos 60 a mulher e apenas a partir dos 60, e o homem a partir dos 65, o servidor público pode requerer sua aposentadoria. Mas essa aposentadoria se dará para além da média remuneratória e sem paridade, ou seja, sem reajuste equivalente ao dos servidores de atividade, se dará também proporcional ao tempo de contribuição. Por isso que poucos adotam essa modalidade em função dos prejuízos que vêm no momento do cálculo. Mas ela existe, é uma modalidade pouco usada, mas existe no serviço público para quem deseja obter esta aposentadoria. E, neste caso, a idade mínima, como disse antes para vocês, idade mínima, tempo de contribuição e carências, o requisito tempo de contribuição ele é reduzido, desde que ele tenha pelo menos 10 anos no serviço público e 5 no cargo. Mas se ele tiver menos que os 30 aos 60 anos de idade, porque começou a trabalhar mais tarde, no caso da mulher, e o homem tenha menos de 35 aos 65, ele ainda pode, mas não tem mais condição de trabalhar por esgotamento
pessoal, não porque tem uma doença, porque, como eu disse antes, se tiver uma doença, é invalidez. Se for acidente de serviço, é invalidez. Se for moléstia profissional, é invalidez. Mas ele, por razões pessoais, não deseja trabalhar mais, além dos 60 anos mulher e 65 homem, ainda existe uma modalidade proporcional ao tempo de contribuição, mas não é aquela proporcionalidade dos 70%, é uma proporcionalidade que envolve a média, então ela é bem mais prejudicial. Também pode, se quiser, fazer a opção por esse benefício. E agora, como dizia no início, sobre a aposentadoria especial, nós temos que fazer um esclarecimento complementar que mais adiante será mais esmiuçado em função de algumas alterações, mas que aqui nos importa dizer o seguinte: desde a Constituição de 88, para além dessas 3 modalidades que falei, que são modalidades ordinárias de aposentadoria, nós temos uma aposentadoria diferenciada que a Constituição permite para servidor público, que é a aposentadoria especial em decorrência de condições que prejudicam a saúde ou a integridade física. Se nós tratarmos em termos atuais, esta aposentadoria que desde 88 tinha essa expressão, condições que prejudicam a saúde e a integridade física, ela foi esclarecida ao longo das emendas e na redação atual trouxe a seguinte identificação de grupos beneficiados. Então, o servidor público, como eu disse, tem que observar todos aqueles requisitos e critérios básicos envolvidos para obter a aposentadoria. Esses requisitos não podem ser modificados, salvo se, é isso que diz a Constituição no parágrafo 4º, artigo 40, se ele for servidor com deficiência, pessoa com deficiência, que é a sigla que o Brasil adota, se for servidor envolvendo atividade de risco, que realiza atividade de risco, é a hipótese do policial, e se for servidor sujeito a condições que prejudicam a saúde ou a integridade física. Um exemplo clássico é a insalubridade. Servidores que trabalham com substâncias, com agentes químicos ou físicos que comprometem a saúde ao longo da exposição. Então, para essas hipóteses, a Constituição autorizou que lei complementar trouxesse o benefício da aposentadoria especial. Só que esta lei, que já foi complementar, depois passou para o projeto, a exigência complementar passou para o projeto de lei, mas nunca foi aprovado. Desde 88 há a previsão no artigo 40, mas esta lei não surgiu. Então, esta lei complementar é uma lacuna que não permite a aposentadoria do servidor público nessas condições de situação especial. Como eu disse, as situações especiais da pessoa com deficiência, atividade de risco e condições que prejudicam a saúde e a integridade física exigem uma lei complementar para que sejam regulamentadas. Essa lei ela não foi publicada e durante muito tempo se discutiu a necessidade dessa regulamentação, até que sucessivos mandados de injunção, coletivos ou individuais, de servidores públicos, discutidos no Supremo Tribunal Federal, fixaram o entendimento de que, enquanto lei específica não viesse a regulamentar a aposentadoria especial dos servidores públicos, para eles será aplicada, é aplicado hoje, pelo menos para o grupo das condições que prejudicam a saúde e a integridade física, as mesmas regras do regime geral lá do INSS que estão previstas na Lei 8.213, que regulamenta os benefícios do regime geral de previdência social. Então, notem, depois dessa sucessão de mandados de injunção, foi publicada uma súmula vinculante no Supremo, que é a súmula vinculante número 33, que disciplina, por analogia, quais são as regras aplicáveis para o servidor público, que está em situação de aposentadoria especial. São aplicadas para os 3 grupos, pessoa com deficiência, atividade de risco e condições que prejudicam a saúde e a integridade física? Não, apenas para o 3º grupo. A súmula vinculante 33 se dirige ao 3º grupo, e eu explicarei o porquê. O 3º grupo, que são as pessoas basicamente que trabalham em condições insalubres, tem uma regra diretamente na 8.213 que permite a analogia, e esta regra foi incorporada, então, enquanto não vem a lei que tratará dos benefícios sob o regime especial do servidor público. Esta regra disciplina basicamente 3 possibilidades de aposentadoria especial e tem um enquadramento do agente
a que está exposto, o agente de risco à saúde, que está exposto o servidor público ou o trabalhador lá da iniciativa privada. Essas mesmas tabelas de enquadramento, que são as classificações nacionais de atividade especial, elas instruem como deve se avaliar e o procedimento tem que ser o mesmo para que um servidor nessas condições possa se aposentar com redução de tempo de contribuição e sem requisito de idade mínima. A Lei 8.213 e no decreto que a regulamenta, trazem três possibilidades temporais de redução. Nós temos 25 anos para atividades com risco leve, temos 20 anos com risco moderado à saúde, e temos 15 anos com risco acentuado à saúde. É o caso de quem trabalha com radiação, que normalmente dá direito a essa aposentadoria aos 15 anos de atividade, porque a exposição prolongada gera graves danos à saúde. Mas no serviço público, basicamente tem sido aplicada apenas a hipótese dos 25 anos de atividade especial, exercendo constantemente, sujeito diariamente a um determinado agente previsto nas tabelas da iniciativa privada ou nas tabelas do INSS, que regulamentam a atividade dos trabalhadores seletistas ou daqueles sujeitos, seletistas ou não, às contribuições para o INSS. E aqui eu lembro a vocês que há um grupo que por vezes confundem a expressão com o servidor público, que é o grupo dos empregados públicos, que trabalham para empresas empresas públicas, sociedades de economia mista, basicamente. Enfim, empresas do governo que contratam pela CLT porque não estão vinculadas ao regime jurídico único. O regime jurídico único, que é uma outra abreviatura que eu posso usar como RJU, é o Estatuto dos Servidores que obedecem à legislação de carreira prevista, de ingresso e demissão ou exoneração prevista em lei própria. Então, essas regras definem um regime jurídico que para o estatutário ainda tem que ser único. Mas há aqueles submetidos à legislação seletistas, e estes são definidos constitucionalmente, legalmente, como empregados públicos, e levam as suas contribuições e obedecem às regras de aposentadoria lá do regime geral, porque são seletistas e contribuem para o INSS. Então, o RPPS não se confunde com o regime do empregado público, que eventualmente até tem um fundo previdenciário próprio de previdência complementar ou de complementação, como a Petros para os empregados públicos da Petrobras, a Previ para os empregados públicos do Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, enfim, Correios, são exemplos de empresas públicas ou sociedades de economia mista que contratam pelo regime seletista submetidos a concurso. O concurso, a exigência do concurso é a mesma para todos os cargos e empregos públicos, mas no caso do emprego público o regime de trabalho é o da consolidação das leis do trabalho e não o estatutário. Então eu dizia para vocês que em relação à aposentadoria especial, esses servidores que trabalham sob condições que prejudicam a saúde e a integridade física têm direito à aposentadoria especial por analogia com base na Lei 8.213. Então, em relação à aposentadoria especial, embora tenhamos a previsão na súmula vinculante 33 do Supremo Tribunal Federal, poucos servidores adotam essa modalidade em razão de se submeter às regras novas. Na aplicação prática disso, aplica-se média remuneratória, falta de paridade, então há muitos servidores que, embora estejam em condições insalubres, preferem trabalhar até a regra geral, até atingir os requisitos da regra geral, para que não percam nessa situação. É algo que é avaliado caso a caso. Para os mais novos, aqueles que entraram até 31 de dezembro de 2003 e estão nessa situação, eventualmente é possível. Agora, um item que existia na Constituição, nós tínhamos na Constituição de 88, na sua regra atual, temos na sua regra atual, mas não tínhamos, corrigindo, na regra original, diz respeito ao requisito de idade mínima. Tudo que eu falei antes envolvia sempre idade mínima, tempo de contribuição e carência. Mas nem sempre foi assim. Em relação à idade mínima, embora toda a avaliação do direito ao servidor se aposentar conforme a época de ingresso envolva esses três requisitos, houve um tempo em que a idade mínima não era um requisito cumulativo necessário. Ou seja, eu verificava se o servidor tinha cumprido os 30 anos de contribuição
no caso da mulher, os 35 anos no caso do homem e 5 anos no mesmo cargo em que se daria a aposentadoria, e era possível, assim, se aposentar com base na regra então vigente na Constituição Original de 88. Então, ali não se verificava especificamente a idade mínima. Dentro daquelas modalidades que falei no início, nós tínhamos essas aposentadorias voluntárias que poderiam ocorrer desde que cumprido o tempo de serviço ou de contribuição, que era a expressão que a Constituição usava na época, pelo servidor, pela servidora ou pelo servidor. Nessas hipóteses, a idade mínima, como não existia, passou a ser um requisito efetivo a partir da Emenda Constitucional 20, de 16 de dezembro de 98. Então, notem, a idade mínima, que não era um requisito antes, a partir de 16 de dezembro de 98, passa a integrar o conjunto de requisitos para que o servidor tenha direito ao benefício. Isso diferenciou o servidor que começou a trabalhar muito cedo daquele que começou a trabalhar mais tarde, porque mesmo que o servidor tivesse começado muito cedo, vamos imaginar que tivesse começado aos 14 anos como menor aprendiz e com direito à contribuição previdenciária. Aos 35 anos, ele chegaria, os 35 anos no caso do homem, chegaria aos 49 anos de idade. Mesmo que ele tivesse iniciado a contribuição mais cedo, e aí as situações podem variar, ele teria que trabalhar até os 60 anos a partir da Emenda Constitucional 20 de 98. E, por isso, a Emenda Constitucional 20 de 98 também trouxe regras de transição, e que foi muito noticiado na época, e hoje ainda existe um pequeno grupo que ainda tem essa possibilidade, que eram regras de transição para se manter o direito à aposentadoria antes dos 60 anos de idade, no caso do homem, e antes dos 55 anos, no caso da mulher. Essas regras de transição, que também se convencionou denominar vulgarmente na época de pedágios, exigia que o servidor trabalhasse e para que pudesse aposentar com idades mínimas de 53 homem e 48 mulher, um período adicional de 20% do que faltava para chegar ao tempo de contribuição da aposentadoria integral, que seria aos 30 mulher e 35, ou para a aposentadoria proporcional, que era uma modalidade da Constituição de 88, que iniciava com 70%, que não existe mais, mas tinha que trabalhar o que faltava para atingir esse tempo, no caso da mulher de 25 e de 30, que era quando se iniciava o direito à aposentadoria proporcional, um acréscimo de 40% a título de pedágio. Então, esses pedágios tinham que ser atendidos para que aquele servidor que começou mais cedo ainda tivesse o direito de se aposentar antes dos 60 anos de idade e dos 35 de contribuição. Mas é na Emenda 20 que essa idade mínima passa a se impor para além do tempo de contribuição. E já que tocamos nesse assunto, vamos à pergunta deste primeiro quiz desta aula. Entre os requisitos para a aposentadoria voluntária do servidor público trazidos pela Emenda Constitucional 20 de 98, está, letra A, tempo de serviço, letra B, idade mínima, letra C, média remuneratória, e letra D, paridade. E a resposta correta, letra B, idade mínima. De fato, a Emenda Constitucional 20 de 1998 trouxe, a partir de 16 de dezembro de 98, o requisito que hoje compõe qualquer análise de direito à aposentadoria no serviço público, que foi a idade mínima. Então, com a Emenda Constitucional 20 de 98, nós fechamos 3 requisitos de análise obrigatória e cumulativa, não basta atingir um deles. Para se ter direito à aposentadoria, desde 1998, além do tempo de contribuição da mulher de 30 anos e do homem de 35, e das carências no serviço público de 10 anos e no cargo de 5, também é preciso atingir as idades mínimas de 55 anos de idade a mulher e de 60 anos de idade o homem. Então, idade mínima fecha o trio de requisitos que tem que ser analisados em qualquer análise de regime próprio de previdência social. Avançando sobre as alterações da Emenda Constitucional 20 de 98, eu disse para vocês que a idade mínima foi o principal elemento do ponto de vista de requisitos que foi trazido pela emenda. Mas há outros elementos que modificaram radicalmente, sempre tratando de requisito ou critério, a forma de aposentadoria a partir de então. Nós tivemos, desde
a emenda constitucional 98 a possibilidade de isenção de contribuição previdenciária, que hoje tem o nome de abono de permanência. É importante fazer esse isolamento aqui, embora ele dure de 1998 a 2003, e é um tempo suficientemente grande para que se faça isso, porque quem foi destinatário de isenção de contribuição previdenciária sofreu um problema que não era planejado quando veio a emenda constitucional 20 de 98, mas que foi um problema grave, porque a situação daqueles que optaram pela isenção de contribuição previdenciária, que na forma do abono de permanência era paga para quem atingia os requisitos para aposentadoria, mas resolvia continuar trabalhando, então em vez de se aposentar, continuava trabalhando, recebia essa isenção de contribuição, que era basicamente não incidir os 11% na sua remuneração a título de contribuição previdenciária. Como não incidia essa isenção na remuneração, no contra-cheque vinha só isenção, não vinha o desconto. Como um dos objetivos de manter este pagamento deste adicional de 11%, deste abono de 11%, é estimular o servidor a continuar trabalhando depois que ele fecha os requisitos para a aposentadoria, alguns servidores pediam este benefício da isenção de contribuição previdenciária quando atingiam os requisitos para a aposentadoria proporcional, acreditando que com o tempo atingiria o requisito para integral, ou uma outra modalidade mais benéfica que aquela, por alguma razão, que foi destinatária da isenção. E alguns órgãos públicos pagavam automaticamente essa isenção. No momento de se fazer a reavaliação para a aposentadoria desse servidor, notavam que não tinha um período, ficava uma lacuna de incidência de contribuição previdenciária. Então, mesmo que o servidor se aposentasse muito depois, ele não continuava evoluindo do ponto de vista da contribuição, mesmo podendo se aposentar e tendo continuado trabalhando, porque no momento em que pediu a isenção, ele estava numa modalidade mais prejudicial e a simulação fez com que ali ele recebesse a isenção. Isso gerou muitos problemas, porque sem avançar no tempo de contribuição, uma eventual aposentadoria proporcional não se transformava numa integral. Então, o prejuízo era grande, porque teria, se isso ocorresse na compulsória, não teria mais nem como aumentar o tempo para chegar numa integral. Então, esta correção com a emenda constitucional 41 de 2003 foi feita, e o que antes tinha o nome de isenção de contribuição previdenciária passou a ser denominado abono de permanência. E aí, diferentemente da sistemática da isenção, no abono a contribuição incide, portanto, conta como tempo de contribuição, mas é devolvida para o servidor público na forma de abono do mesmo valor da contribuição. Assim, isso evita que, ao longo do período aquisitivo, ele deixe de computar a contribuição para um benefício melhor, caso ele tenha, sem deixar de ter direito a continuar numa aposentadoria eventualmente menos benéfica. Então, ele tem direito à aposentadoria, ao benefício do abono de permanência, até atingir os requisitos da aposentadoria compulsória aos 75 anos, mas continua incidindo contribuição devolvida como abono, em vez de mera isenção de contribuição previdenciária, como um estímulo para que ele continue trabalhando em vez de se aposentar. Também é importante dizer que todas as alterações, que desde a emenda constitucional número 20 de 98, todas elas garantiram que aqueles servidores que preencheram os requisitos antes da sua publicação permanecessem com o direito à aposentadoria conforme as regras vigentes até então, até porque isso é matéria já simulada no Supremo Tribunal Federal. Mas, em relação à emenda 20, a idade mínima foi um empecilho para vários servidores que pensavam, ou que tinham por estimativa, atingir o tempo de contribuição sem a necessidade da idade mínima. Para esses, os que atingiram antes e ainda não tinham se aposentado, a possibilidade de aposentadoria continuou ocorrendo, conforme as regras anteriores, não precisava chegar até os 60 anos ou 55. Mas para aqueles que ainda não tinham a idade mínima, não tinham atingido os requisitos para aposentadoria antes da emenda constitucional 20 de 98, essa possibilidade foi excluída e o máximo que se poderia fazer era pagar o pedágio, que era 20% do tempo que faltava para a integral e 40% do que faltava para a proporcional, trabalhar a mais, além do tempo que falta, para se atingir antes dos 60, e no caso com idade mínima aos 53 para homem e 48 para mulher, uma possibilidade de aposentadoria integral ou proporcional. Para esses, esta foi a única transição instituída naquela época. Mas também naquela época, alguns conceitos foram modificados
radicalmente na Constituição. Antigamente se dizia que você computava tempo de contribuição ou tempo de serviço. E as aposentadorias, tanto no INSS, no regime geral, como no serviço público, no regime próprio, se dava tanto por tempo de serviço quanto por tempo de contribuição. Até hoje, há pessoas que adotam o conceito de aposentadoria por tempo de serviço, independente de ter havido contribuição ou não naquela época. Hoje, tanto o regime geral como o regime próprio, e quando eu digo hoje, é a partir da emenda constitucional 20 de 98, daí o destaque feito nessa aula para esta emenda, o tempo de serviço não vale, deixou de valer. Só o tempo de serviço trabalhado até a emenda 20 de 98 é que foi automaticamente considerado tempo de contribuição, ainda que não tivesse contribuição previdenciária como suporte. Mas a partir da emenda 20, somente o tempo de contribuição é usado como referência para atingimento dos requisitos de aposentadoria. Eventualmente, alguém que trabalhou no passado e não teve recolhimento de contribuição, ainda que por responsabilidade da empresa ou do empregador da época, ele deve contribuir nesse período ou, quando é o caso, usar das medidas administrativas ou judiciais para que aquele período seja considerado tempo de contribuição com a devida contribuição. Se ele não fizer isso, ele não consegue inserir esta contribuição como tempo de contribuição, esse período de serviço como tempo de contribuição para o preenchimento dos requisitos. Então, acabou o conceito de tempo de serviço como equivalente a tempo de contribuição a partir da emenda constitucional 20 de 98 e só se computa para servidor público, assim como lá no INSS, o tempo efetivo de contribuição vertido para o regime próprio de previdência social. Este aspecto do tempo de serviço diferenciado do tempo de contribuição convive com outro que entra na mesma sistemática. Esse outro conceito, que foi abolido com a emenda constitucional 20 de 98, diz respeito ao conceito de tempo ficto. Veja, tempo ficto. O que era tempo ficto? Era a possibilidade de multiplicar um tempo por um valor maior em decorrência de situações especiais, como, por exemplo, conversão de licença-prêmio, que é um benefício, uma licença que o servidor recebia a cada 5 anos sem faltar. Cada 5 anos trabalhando sem faltar nenhum dia, ele tinha direito a 3 meses de licença-prêmio. O que eram 3 meses de licença-prêmio? Era como se fosse um período prolongado de descanso remunerado. Essa licença não existe mais no serviço público e em relação ao serviço público federal não existe desde 1997. Ela foi substituída pela licença capacitação. Mas era um exemplo de tempo ficto. Como ocorria isso? Você averbava os 3 meses como se fossem 6, se você optasse por não tirar a licença, não gozar da licença e continuar trabalhando. Essas possibilidades, se constituídas depois da emenda 20, não geram mais o direito a essa averbação em dobro. Ou seja, você tem que usar o tempo passo a passo na realidade com que foi trabalhado ou de efetivo exercício. Então, não há tempo que não seja de efetivo exercício ou de período computado para fins de aposentadoria que seja maior do que o tempo efetivamente transcorrido. 1 ano é 1 ano, no máximo. A não ser, e aí sempre há uma exceção, nos casos de tempo especial, onde há uma conversão autorizada pela Constituição. Mas isso nós falaremos depois da nossa nova pergunta ao quiz. Quais os servidores públicos beneficiados com as regras de transição da emenda constitucional 20 de 98? Aqueles que ingressaram até a promulgação da Constituição de 1988, aqueles que ingressaram, letra B, até a Lei 8.112, de 90, letra C, os servidores que ingressaram até a data da publicação da emenda constitucional 20 de 98, ou letra D, os servidores que ingressaram até a publicação da emenda constitucional 41 de 2003. Vamos à resposta correta. Letra C, servidores que ingressaram até a emenda constitucional 20 de 98. Como nas demais emendas, é sempre o momento da publicação de uma emenda que demarca aqueles que têm direito a alguma regra de transição, que normalmente exige alguns requisitos adicionais para que tenham um benefício de forma menos gravosa ou com exigências menos gravosas do que aquelas alterações que foram publicadas durante
o período aquisitivo. Isso ocorre porque, ao mesmo tempo em que a emenda constitucional traz alterações, seria desarrazoado que ela não trouxesse transição para os que entraram antes. Mas não é bem assim. Embora essa seja a justificativa da criação das regras de transição, há um histórico muito grande de discussão que devemos demarcar aqui sobre como isso se estabeleceu. Ao longo das emendas constitucionais que reformaram a Previdência, e a emenda constitucional 20 foi uma das que trouxe muita discussão por conta da profundidade das mudanças, trouxe a idade mínima, como disse, algo que antes não era conjugado com o tempo de contribuição, era suficiente o tempo de contribuição. Então, vocês vejam que ela, quando trouxe isso, foi questionada no Supremo Tribunal Federal, mediante ações diretas de inconstitucionalidade. E também em ações coletivas ou individuais de quem se sentia prejudicado. Há uma corrente jurisprudencial que foi pacificada sobre isso, tanto nos tribunais regionais como no Supremo Tribunal Federal, que diz como devem ser tratadas essas mudanças. E ela se resume numa frase bastante direta, que diz o seguinte: não há direito adquirido a regime previdenciário. Notem, novamente, não estou aqui expondo uma opinião de acerto ou erro sobre essa decisão. Ela foi muito polêmica na época, mas se estabeleceu e todas as alterações têm por pressuposto esta afirmativa, ou melhor, esta assertiva ou esta negação de que não há direito adquirido a regime previdenciário, assim como não há regime jurídico. O que significa isso? Significa que, ainda que o servidor, quando ingressou no serviço público, foi nomeado, tomou posse, entrou em exercício. Esses são os 3 atos que envolvem a investidura do servidor público, conforme os estatutos e os regimes jurídicos. Então, nomeação, posse e exercício são os 3 atos sucessivos que caracterizam a investidura no serviço público. Quando eu entro no serviço público, se entro hoje, tem uma regra previdenciária e tem uma regra estatutária que regulamentam tanto o meu desenvolvimento como profissional, como se dará esta aposentadoria depois, no momento do descanso prolongado, enfim, quando eu atendo os requisitos necessários para a aposentadoria, e também regulamentam como as pensões por morte serão pagas ou calculadas e quanto tempo durarão depois da morte do servidor. Mas essas hipóteses, normalmente, e na história da Constituição da República de 1988, não só para esses institutos, vários outros sofreram alterações que afetam pessoas que ingressaram antes, essas alterações foram admitidas. Então, é possível fazer essas alterações e as regras de transição são criadas pelas mesmas emendas para diferenciar um pouco quem entrou antes de quem entrou depois. Nem sempre trazem mudanças muito significativas. Nesses casos do pedágio, de 20% ou 40% da emenda constitucional 20 de 98, para a maioria dos servidores, não representou diferença em função do excesso de tempo de contribuição que exigia, que acabava levando para uma idade mínima idêntica ou aproximada dos 55 anos de idade mulher e 60 anos de idade para o homem. Mas estava lá, foi aplicado e era aplicado para todos que entraram, para ser exato, até o dia, inclusive, 15 de dezembro de 1998. E aqui nós fixamos um primeiro grupo de servidores que vão pautar nossas discussões sobre regras de transição até quase a última aula, porque até a emenda constitucional número 1 de 2003, nós tivemos criações de grupos de transição, de servidores em transição. Temos transições da emenda 20, que entram num conceito de transição especial, que são os mais antigos. Temos a transição geral da emenda 41, a partir de 31 de dezembro de 2000, para quem entrou até 30 de dezembro, porque a partir de 31 de dezembro de 2003 foi a publicação da emenda, então até um dia antes da emenda. Temos esses fracionamentos que criam um labirinto para se definir em qual situação o servidor está. Você tem que avaliar várias coisas, não só o tempo de contribuição, não só a idade, não só o tempo de serviço público, carreira e cargo, mas também a época em que ele ingressou, e a partir da época em que ele ingressou no serviço público, você
fracionar as opções que ele tem. Há servidores que têm 4 opções de aposentadoria, da mais benéfica até a mais prejudicial, para avaliar se atendeu os requisitos, porque ele se encontra na transição, por exemplo, de antes de 16 de dezembro de 98, de quem entrou antes da Emenda Constitucional 20 de 1998. Então, para esse grupo, se instituiu uma pequena transição que depois foi transformada em outra. Então, há alterações das transições por outras emendas que criam novas transições. Então, são conceitos de identidade complexa no regime previdenciário do servidor, mas que também têm ocorrido no regime geral de previdência social e com mais impacto no regime próprio de previdência, porque no passado, nessa redação da Constituição original de 88 e também na redação da Emenda 20 de 98, o servidor ainda tinha o direito, e esta é uma mudança um conceito que permaneceu, ainda tinha direito à paridade, que é reajuste nos mesmos moldes do servidor da atividade, e integralidade sem média remuneratória. Hoje, quando se fala em integralidade, só tem sentido falar integralidade se você acrescentar a expressão sem média ou com média. Porque toda integralidade com média, na verdade, é 100% da média remuneratória. Não quer dizer que o servidor vai receber aquilo que ele recebe na atividade. Mas lá, ainda na Emenda 20 de 98, isso foi mantido. Então, a possibilidade de se aposentar com o que recebia na atividade, excluídas as parcelas provisórias e indenizatórias, também foi mantido com a Emenda Constitucional 20 de 98. O que ela fez foi mexer nos elementos ou nos requisitos para dificultar mais o momento em que se chegava à aposentadoria, exigindo uma idade mínima, que é a idade mínima exigida até hoje, e que futuramente poderá ser alterada se reformas da Previdência, como a que está em tramitação, trouxerem essa alteração, e se planeja passar a idade mínima da mulher para 62 anos e do homem para 65 anos, podendo aumentar quando aumenta a expectativa de sobrevida da população brasileira. Mas isso é conversa para outra aula. Para essa ainda, temos na Emenda 20, e pelo menos até 30 de dezembro de 2003, a possibilidade daqueles que entraram naquele momento e preencheram os requisitos nesse espaço de tempo, a possibilidade de se aposentar com proventos integrais, de fato, sem média, e com paridade. Daí que vemos aposentados em situações diferentes no serviço público. Há grupos bem diferenciados hoje de aposentados, aqueles que se aposentaram com média, aqueles que se aposentaram com proporcionalidade dentro da média, que aí reduz ainda mais, pensionistas que, na mesma época, uns levaram o valor da pensão com base na remuneração do servidor, outros submetidos ao teto do regime geral, ou com a média remuneratória incluída. Então, há todo esse conjunto de diferenciações que tem relação com a época em que o servidor entrou no serviço público, se antes de determinada emenda, e também com quando ele preencheu os requisitos para aposentadoria. Porque aquele que entrou sem idade mínima, e aqui voltando à Emenda 20 de 98, mas preencheu os requisitos antes da Emenda 20, e foi quando começamos a ter essas diferenciações, ele fixou os requisitos, o direito dele foi adquirido antes da alteração da emenda. Então, não é direito a regime previdenciário, é direito adquirido durante um regime previdenciário. Esse não pode ser modificado, porque o artigo 5º, inciso 36 da Constituição, diz que nem emenda constitucional poderá interferir no direito adquirido, no ato jurídico perfeito e na coisa julgada. Daí que aqueles direitos atendidos antes, ainda que a pessoa tenha continuado a trabalhar para resolver se aposentar depois, se ela fechou os requisitos antes da emenda, nada pode mexer naquilo. Ela pode pedir aposentadoria depois da emenda, que continuará com esse direito garantido. Então, você pode, no mesmo lugar, ter servidores que se aposentaram após a Emenda 20, sem idade mínima porque fecharam os requisitos antes, servidores que teriam que chegar obrigatoriamente à idade mínima, então instituída a partir de 98, de 55 mulher e 60 homem, se aposentando na mesma época desse que não precisou, porque este fechou o requisito antes, e ainda teremos um terceiro grupo, que são aqueles da transição, que não fecharam antes, mas entraram antes de 16 de dezembro de 98, antes da data da Emenda 20. E estes terão que cumprir o pedágio de 20% para homem
ou 20% para aposentadoria integral ou 40% para aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição. E, nesse caso, ele integrará um terceiro grupo. Então, se os três resolvessem se aposentar ao mesmo tempo, cada um atingindo seus requisitos diferenciados, nós teríamos um servidor sem idade mínima se aposentando com 30 anos de contribuição mulher e 35 homem, mesmo com idade inferior aos 55 mulheres e 60 homens, mas sem precisar de pedágio. Teremos um que fechará os requisitos dos 60 e 55, com 35 anos de contribuição homem e 30 mulher naquele momento, e só poderá se aposentar fechando aquilo. E teremos um terceiro que teve que pagar o pedágio e trabalhou a mais do que o tempo de contribuição exigida desses dois grupos para manter o direito a se aposentar antes dos 60. Então, nesse caso, seria um homem ou uma mulher que se aposentou entre 48 anos de idade e menos que 55, no caso da mulher, e do homem entre 53 anos de idade e menos que 60, que foi a idade mínima de transição estabelecida para quem ingressou antes de 16 de dezembro de 98. Tivemos, então, na emenda 20 de 98, este conceito de idade mínima. Tivemos o conceito de isenção de contribuição previdenciária, que foi o catalisador do que hoje se chama de abono de permanência. Tivemos o fechamento, justamente pela inclusão da idade mínima, desses três requisitos que hoje contornam, e é onde as reformas investem, são os requisitos e critérios. Três requisitos: idade mínima, tempo de contribuição e carências no serviço público e no cargo. Vocês verão que toda a reforma da Previdência, por razões atuariais ou não, pautam suas mudanças mexendo nesses três requisitos. Ora, antes não tinha idade mínima, passa a ser de 55 para mulher e 60. Não há idade mínima, a idade mínima de 50 e 60 se revelou insuficiente, passa-se a idade mínima da mulher para 62 e do homem para 65. A aposentadoria compulsória deixa de ser os 70 e vai para os 75. E assim sucessivamente. Para se tratar de aposentadoria, se mexe, são alterados esses elementos. E quando isso não é suficiente, ou quando é suficiente do ponto de vista dos requisitos, mas precisa mexer também nos critérios, mexem nos critérios de correção e cálculo. E aí, o que antes era paritário e igual à remuneração na atividade, passa a ser pela média remuneratória, ou seja, a média de tudo que ele recebeu, pelo menos de 80% desse período, e o cálculo e o reajuste, o cálculo e o reajuste passa a ser o mesmo do regime geral, deixando de ser o reajuste com base no que o servidor recebia na atividade. Mas até a minha emenda 20 ainda temos mantido esses critérios de reajuste com base na atividade e de integralidade sem média remuneratória. Isso sofrerá alteração logo em seguida e será objeto da nossa próxima aula. Mas antes, vamos à próxima pergunta do quiz. A emenda constitucional 20 de 98 não afastou a garantia de paridade dos benefícios. O que isso significa? Letra A, significa que os benefícios são reajustados na mesma medida aplicada aos servidores em atividade? Letra B, significa que os valores dos proventos de aposentadoria correspondem à totalidade da remuneração no momento da aposentadoria? Letra C, significa que as pensões são calculadas com um corte de 30% nos valores excedentes ao teto de benefício do regime geral? Vamos à resposta. Letra A significa que os benefícios são reajustados na mesma medida das remunerações na atividade. É exatamente o que falamos nessa aula quanto à manutenção da paridade ainda na emenda 20. E esses detalhes são muito importantes porque eles vão desaparecendo ou sendo alterados, esses institutos de paridade e integralidade, a partir da próxima emenda, que foi a emenda 41 de 2003. Mas ficando ainda em outros desdobramentos da emenda constitucional 20 de 98, eu falei para vocês sobre a questão da inclusão da idade mínima e sobre o fechamento, então, a partir da emenda 20, desses três requisitos de idade mínima, tempo de contribuição e carências no serviço público e no cargo, que passam a integrar a avaliação das modalidades de aposentadoria disponíveis. A emenda 20 ainda manteve duas opções dentro da modalidade de aposentadoria voluntária, que envolvia naquela época tanto a integral, com 100% do valor,
ou seja, a integral mesmo, que é aquela que tem relação com o que eu recebia na atividade. Ou a proporcional ao tempo de contribuição, que era uma modalidade que não existe mais, deixou de existir em 2003, mas que durante aquele período ainda você encontrará servidores aposentados assim e pode não entender o porquê. Eu vou dizer o porquê. A aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição é uma modalidade que no regime geral também vinha prevista até então, e que era aquela em que, a partir, como eu disse no início, vamos resgatar um pouquinho para entender isso melhor. O servidor precisa de 35 anos de contribuição, homem, e 30 anos de contribuição, mulher. Vamos imaginar que aos 30 anos de contribuição, que era o requisito mínimo de tempo de contribuição reduzido da aposentadoria proporcional daquela época, o servidor aos 30 anos, homem, resolvesse requerer sua aposentadoria e verificar se ele tinha essa possibilidade. E a mulher, em vez dos 30, aos 25 anos de contribuição, também resolvesse verificar essa possibilidade. Se isso ocorresse antes da emenda 20 de 98, automaticamente, aos 25 a mulher e aos 30 o homem, poderia requerer, independente de idade mínima, e o valor, a fração que seria paga, seria de 70% da remuneração, também com base, não em média, mas na remuneração que o servidor recebia. Então, se ele recebia R$10.000, ou ela recebia R$10.000, os 70% seriam R$7.000, considerando que os 10.000 já não estavam, já tinham sido excluídos do que ele recebia as indenizações e gratificações não incorporáveis. Os adicionais, como adicional noturno, adicional por insalubridade, não se incorporam aos proventos de servidor público. Mas, então, desses 10.000, receberia 7.000. Para cada ano que ele trabalhasse além dos 30 homem ou 25 mulher, vejam, com 5 anos de redução em relação aos 35 e 30 de hoje, ele tinha direito a acrescentar um período. Então, esse período acrescentado, a cada ano que ele trabalhasse além dos 30, que deu origem à aposentadoria proporcional, o homem, ou 25 da aposentadoria proporcional da mulher, ia aumentando até chegar a 100% do valor da remuneração. Esse benefício ele foi extinto com a emenda constitucional número 20, de 1998. Mas a emenda 20 ainda admitiu uma transição, que depois foi completamente excluída, para quem não atingiu, admitiu uma transição para aqueles servidores que ingressaram antes da publicação da emenda, ou seja, antes de 16 de dezembro de 98. Para esse grupo, atingido o pedágio de 40% do que faltava para a proporcional, ele poderia pedir a proporcional. Claro que pouquíssimas pessoas, pouquíssimos servidores atingiram esse requisito, porque o pedágio era muito grande. Então, imagine, para citar um exemplo, a mulher faltava 5 anos para chegar aos 25 anos de contribuição. Então, ela tinha 20 anos de contribuição quando veio a emenda 20 de 98. Em princípio, a aposentadoria integral dela seria aos 30 anos de contribuição, mas ela poderia pedir a proporcional de 70% a partir dos 25 anos de contribuição. Como faltavam 5 anos, esses 5 anos tinham que acrescentar a eles 40%, ou seja, mais 2 anos de contribuição além dos 5 para que esse benefício proporcional fosse gozado, pudesse ser requerido. E, além disso, ainda teria a proporcionalidade de 70%. Se faltassem 5 anos para a integral, esses 5 anos só seriam acrescidos de mais 1 ano, mas para a proporcional seria o dobro. Então, para muitos servidores que faltavam bem mais que isso, só para aqueles que faltavam muito pouco ainda e tinham interesse na proporcional, usaram, porque já eram poucos que usavam a proporcional e com pedágio de 40% se tornaram um número menor ainda, porque era mais fácil chegar à integral antes da proporcional ou praticamente no mesmo tempo. Então, essas são as transições geradas para quem entrou antes das emendas constitucionais e elas se mantêm para as outras emendas com regras diferenciadas. Por exemplo, esta transição para a proporcional de 40% foi completamente extinta com a emenda constitucional 41 de 2003. Isso significa que aquele servidor que não atingiu requisitos para a proporcional antes da emenda 20 ou antes da emenda 20 e depois da emenda 20 não preencheu o pedágio,
ele mesmo que tenha considerado isso como uma possibilidade de aposentadoria, deixou de ter e foi definitivamente vedada essa possibilidade. Essa aposentadoria proporcional, como eu disse na primeira aula, ela não se confunde com a aposentadoria proporcional por idade. Veja, aqui eu falei de uma aposentadoria proporcional que só tinha por referência o tempo de contribuição, podendo ser usada a partir de 5 anos menos do que o tempo exigido total. Então, 25 para mulher, 30 para homem, podia pedir a proporcional independente da idade mínima. Mas hoje ainda existe, naquela época também, e hoje ainda existe, não se confunde com essa, uma aposentadoria que é por idade, que não é nem a compulsória e nem a aposentadoria voluntária geral, ou comum, que é aquela que o servidor pede quando preenche tempo de contribuição e carências no serviço público e no cargo, e já tem ela 55 anos de idade e ele 60 anos de idade. Esta é a modalidade mais usada. Mas para aqueles que ainda não atingiram o tempo de contribuição, existe uma aposentadoria por idade, que é a dos 60 anos de idade para a mulher e 55 anos de idade para o homem. Para esses casos, nós temos a possibilidade de aposentadoria também proporcional ao tempo de contribuição, mas ela se dá pela média e apenas na fração do tempo trabalhado em relação ao tempo total exigido. Isso resume o que aconteceu com a emenda 20 e mais detalhes nós trataremos na próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.